1 Coríntios capítulo 4. Ministros de Deus. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Nota de rodapé 1. A palavra grega aqui utilizada, traduzida por servos, tem um sentido de subordinado, o mordomo, enquanto a expressão grega também aqui utilizada, oikonomos, aqui traduzida por encarregados, quer dizer despenseiros ou responsáveis. Isso significa que os servos do Senhor são como supervisores espirituais daqueles que se fizeram escravos de Cristo e administradores dos bens de Deus, ou seja, da sua palavra e mistérios, sabedoria e poderes divinos encobertos ao mundo, mas revelados aos discípulos de Cristo. Romanos 11, 25. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Nota de rodapé 2. A expressão grega anakrinó, julgado, significa um exame ou análise crítica que se faz antes do julgamento final. Paulo se sentia justificado em relação à obra que realizava. Quanto à sua salvação, contudo, a justificação é dom de Deus mediante a fé. Romanos 5:1. Assim, nada julgueis antes da hora de vida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Nota de rodapé 3. A hora devida tem a ver com o dia em que Deus julgará os crentes. 1 Coríntios 3:13. Manifestará as mais profundas intenções do coração. Salmo 19:12, Salmo 139, versículo 23, versículo 24, Romanos 2:16, Hebreus 4, versículo 12, versículo 13. E concederá galardões aos fiéis. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Hebreus 6, 10. Advertência contra a arrogância. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Nota de rodapé 4. Os antigos e sábios rabinos gostavam de citar um provérbio: não ultrapasses o que está escrito. Jeremias 9:24, Isaías 5:21, Salmos 94, versículo 11. Devemos ter o conceito da humanidade a partir das Escrituras. 1 Coríntios 4, versículo 18, versículo 19, 1 Coríntios 5:2, 1 Coríntios 8:1, 1 Coríntios 13, versículo 4. Considerando as limitações do ser humano caído, Gênesis 3. E lembrando que a arrogância, altivez, orgulho, soberba, empáfia é a principal causa dos desentendimentos, divórcios e divisões. Pois quem é
que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E, se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? Já tendes tudo o que desejais. Já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós? Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, todavia vós sois os sábios em Cristo. Nós somos fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo, nós somos desprezados. Até hoje, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade e o lixo do mundo. A escória da humanidade e o lixo do mundo. Nota de rodapé 5. Paulo escreve de Éfeso, 1 Coríntios 15, 32, 1 Coríntios 16, versículo 8, versículo 9. E faz questão de mencionar que trabalhou duramente, fabricando tendas, Atos 18, 3, Atos 20, versículo 34, versículo 35, 1 Coríntios 9, versículo 6, versículo 18, com o objetivo de não depender financeiramente de ninguém para ensinar o Evangelho. Paulo pagou para abençoar e pregar a salvação. Ele pagou para poder abençoar e pregar a salvação. E recebeu injúrias e perseguições, sem revidar ou vingar-se. Mateus 5,44. Os gregos desprezavam qualquer trabalho manual e o relegavam aos escravos. 1 Tessalonicenses 2,9, 2 Tessalonicenses 3,8. A admoestação de pai espiritual. Não vos escrevo dessa forma como há a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Portanto, em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Nota de rodapé 6. Todo pai deve estabelecer limites para seus filhos e admoestá-los, sempre que necessário. Perseverantemente em amor. Efésios 6,4. Paulo usa a expressão grega paidagogos, aqui traduzida por tutores, pois se referia ao serviço de alguns escravos, encarregados de acompanhar os rapazes até a escola e supervisionarem seu aprendizado e educação. Gálatas 3:24. Paulo usa o direito de um pai fiel ao Senhor para pedir que seus filhos imitem seu comportamento e caráter. 1 Coríntios 11, versículo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas
o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Nota de rodapé 7. O reino de Deus se estabelece na vida de todos aqueles que têm um encontro verdadeiro e profundo com a fé em Jesus Cristo. Recebem a presença do Espírito Santo em suas vidas e passam a trabalhar com a igreja, os santos, na proclamação da glória do Senhor, com humildade e caráter cristãos. João 3, do versículo 3 a 8. 2 Coríntios 5, versículo 17. Neste sentido, as palavras fúteis e vazias se contrapõem ao poder autêntico do Espírito Santo. O que preferis? Devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Nota de rodapé 8. Como pai espiritual de todos aqueles adolescentes espirituais em Cristo, que formavam a igreja de Corinto naquela época, Paulo os adverte figuradamente sobre a possibilidade de usar a sua autoridade apostólica, a vara da disciplina, para repreendê-los e ensiná-los a se manter no verdadeiro caminho do Senhor. 2 Coríntios 10, versículo 8, 2 Coríntios 13, 10. O que preferis? Devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão?